Hoje vamos começar a nossa leitura com um livro, uma carta do apóstolo Paulo, que a gente já está indo para o capítulo 6, ok? Capítulo 6 de Romanos. A gente já entendeu um pouquinho que a gente está vendo que Paulo está escrevendo a um povo um pouco mais sofisticado, ok? Ele não está falando já como ele trata em outras cartas para um povo que não tem conhecimento minimamente de uma hermenêutica. Lupa, mãe? Opa, Remédio? quem está falando aí? E minha amiga Roberta. Ele está tratando com um povo que tem o conhecimento de uma hermenêutica, de uma exegese, tem acesso à cultura. Vocês sabem o quanto que faz diferença, meu povo lindo? Acesso à cultura, o capital cultural pode trazer, de alguma forma, de mudança nas perspectivas e nos olhares. Quando a gente lê Romanos, a gente está falando de um povo culto, de um povo que tinha acesso ao teatro romano, que contava todo o panteão dos deuses, uma cosmogonia, ou seja, o nascimento do mundo, uma teogonia, ou seja, o nascimento dos deuses. A gente está falando de um povo que tinha acesso à sabedoria, a gente está falando de um povo que tinha acesso às estruturas dos saberes. A gente não está falando de um povo que estava começando ali como a gente imagina, né, em tribos, né, os caras vestidos de farrapo. Os caras já tinham acesso à astronomia, à filosofia. Obviamente que os romanos e os gregos copiaram tudo dos egípcios, dos africanos, tá? Queria dizer isso para vocês, mas a cultura africana já estava muito à frente em tudo isso e eles deram um grande Ctrl+C em tudo isso. Porém, né, a gente está falando de um povo muito sofisticado. A gente não está tratando de uma igreja que nasce em Roma, com judeus, com um povo israelita, puramente falando, um povo que tinha acesso a apenas a uma cultura, a um tipo de visão, a uma única perspectiva de mundo. A gente está falando de uma igreja enriquecida pelo processo cultural, ok? Para que a gente possa toda semana nos lembrar o porquê que o apóstolo Paulo é um chato pedante escrevendo a Roma. Porque ele está utilizando de toda a ferramenta que ele tem, de toda a logorreia teológica que ele tem, para poder, em primeiro lugar, sinalizar para aquele povo que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ele se manifesta a partir do Messias aos judeus, mas que um Messias, em dado momento, né, a partir de um tempo de ministério, vê que Jerusalém é uma cidade que não acolhe, que não ama, que não cuida, uma cidade que perdeu o sentido da lei, que era o cuidado ao próximo, e ganhou uma perspectiva xenofóbica, cruel, opressiva. Então, eles veem, Jesus vê que o povo ele tem se afastado, que a lei estava na boca, mas não estava no coração. Então, Jesus ele começa a partir para cidades um pouco mais distantes, e ele vai encontrar com uma mulher cirofenícia, que a gente leu. Então, a gente vai ver que Jesus ele vai expandindo as fronteiras. O apóstolo Paulo, depois desse encontro, e segundo o texto que a gente leu em Atos, a sua conversão, ele vai passar um tempo em Roma, como a gente viu no final do capítulo de Atos. E ele vai passar esse tempo em Roma, né? Ele vai ficar morando um tempo em Roma, lembra que a gente leu sobre isso? Ele fica lá meio que numa prisão domiciliar, com tornozeleirazinha e tudo no pé. Então, ele vai para Roma, fica lá um tempinho em Roma, e aí, a partir disso, ele planta uma igrejinha em Roma. E aí, depois, né, ele vai escrever uma carta para aquela igreja para gerar as correções que eram necessárias a partir daquilo que ele ouvia de como que aconteciam as coisas na igreja, ok? Então a gente precisa só nos concentrar para que a gente possa compreender do que é, qual o capítulo de hoje de Romanos, capítulo 6, meu lindo. Então a gente precisa só estar com
esse prólogo, para que a gente possa começar a nossa leitura de uma maneira um pouco mais inteligente, ok? Então, estamos falando de uma igreja com conhecimento, uma igreja que carregava um processo de cultura. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o texto agora, para que a gente possa começar a nossa leitura. Deixa eu aumentar a luz desse diagrama aqui. Romanos 6. Que diremos, pois? A gente vai continuar pecando para que a graça fique enorme? Claro que não. Nós que já morremos para o pecado, como que a gente vai ficar vivendo, insistindo nele? Ou vocês não sabem que todos aqueles que foram batizados com Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que a gente é sepultado com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim a gente ande, também nós, né, em novidade de vida. Ou seja, a gente tem que parar de fazer merda, né? A gente tem que parar. A gente não vai ficar fazendo merda para que a gente gere uma superlotação de graça na nossa existência. A gente para de fazer isso. A gente vai viver em novidade de vida. A gente vai procurar viver a partir de uma nova perspectiva, não vivendo do jeito antigo. Porque se a gente foi plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja morto, para que não sirvamos mais no pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem um domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez só morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está tratando uma doutrina que é chamada de doutrina da morte, né? E é substitutivo, como se a morte de Jesus tenha substituído a nossa morte em pecado, ok? Então ele foi condenado como um pecador e ali fazendo o sacrifício substitutivo, ok? Nos substituindo na cruz, para que quando Deus olhasse o nosso erro, não visse o nosso erro, mas o acerto de Jesus. É como se Jesus colocasse um padrão diante de Deus de santidade, de caminho de fé, de amor, de cuidado, e aquele padrão estabelecido substitua o nosso ser. Então, se a gente morre com Cristo, né, e morre por pecado, que se morremos, não pecamos, é a conclusão que Paulo está chegando aqui. Isso é só uma emenda teológica para ele fazer essa ideia do pecado substitutivo, tá? Ele está explicando o como que ele, de alguma forma, acredita nessas coisas, ok? Meus amores, só para vocês entenderem. Isso é uma construção de Paulo, é uma elucubração dele para ele poder explicar alguma coisa. Então, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, para você obedecer o pecado em seus desejos. Nem tampouco apresente os membros de vocês ao pecado. Olha que porcaria, né? O negócio clicou sozinho aqui. Nem apresente os seus membros em pecado, né? Ao pecado, para que seja instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e em vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando você, de alguma forma, iria para um culto pagão em Roma, você apresentava o seu corpo, as suas mãos,
para que você pudesse operar o sacrifício. Paulo está falando, olha, não faça isso. Não apresente os membros de vocês para pecado, mas apresente os membros de vocês para lutar contra a iniquidade, para fazer justiça. Então, utilize as mãos para a justiça, não utilize as mãos para o pecado. O que está falando é algo contrário ao que tinha dos sacrifícios aos deuses pagãos naquele lugar. Pois que pecaremos porque não estaremos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De jeito nenhum. Vocês não sabem que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem vocês obedecem, estão sendo servos daquilo que vocês obedecem, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, vocês obedeceram de coração a forma de doutrina a que vocês foram entregues. E libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundície, à maldade para a maldade, assim vocês também apresentem agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. E que fruto tinham, então, das coisas de que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, vocês têm o vosso fruto para a santificação. E, por fim, vocês têm a vida eterna. Por quê, gente? Agora é a frase que sacam do contexto, né? Porque o salário do pecado, o pagamento pelo pecado, a forma de retribuição do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês não sabem, meus irmãos, pois que falam aqueles que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, todo o tempo que ele viver, ele vai ter que estar seguindo a lei. Ele vai ter que seguir a ordenança. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas se o marido morrer, corno é quem está morto, né? Então, se o marido morrer, acabou, filho. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se outro tiver deitado com ele, com ela. Mas, morto o marido, ela está livre da lei. E assim ela não vai ser adúltera, se ela for de um outro marido. Assim, meus irmãos, também vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que vocês, de outro, daquele que o ressuscitou dentre os mortos, vocês possam ser, a fim de que demos frutos de bondade para Deus, bons frutos. Porque quando a gente estava na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam nos nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Existe um novo parâmetro, uma nova forma de ver, uma nova forma de interpretar. O que a gente vai dizer? A lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não fiquei sabendo do pecado se não fosse pela lei. Porque eu não iria conhecer o desejo, a vontade, os tesões, se a lei não dissesse, por exemplo, não cobice. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim todo o desejo. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o conhecimento do mandamento, da ordenança, da lei, eu me senti culpado. Reviveu o pecado em mim e assim eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Estão entendendo? Fiquei sabendo da lei, a lei me colocou em acusação contra mim mesmo, porque aquilo que ela dizia para eu não fazer era o que eu fazia. E aquilo se tornou morte para mim. Ele tomou ocasião, me enganou. E por ele,
Pelo pecado, fui morto. E assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo, bom, mas eu não sou. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. O pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, trabalhou em mim, me forjou, me forjou, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado. Porque aquilo que eu faço eu não aprovo, eu não gosto daquilo que eu sou. Pois o que eu quero fazer, o que eu desejo, a minha vontade, eu não consigo, me sinto hipócrita. Mas aquilo que eu mais aborreço, aquilo contra o qual eu mais luto, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu acabo consentindo com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que estou fazendo isso, mas o pecado como uma substância. Quem lembra lá do filme, da história, do livro, do médico e o monstro, né? O pecado é aquela substância que me monstrifica, que habita em mim. Então não sou eu. Em mim eu tenho vontades eternas. Em mim, no meu sonho, eu era herói. Não tem essa música? Eu era herói. Mas essa parada que habita em mim me monstrifica, me desvirtua, me desconecta, me desfaz. Cria em mim movimentos involuntários ao meu desejo. Eu sou fabricado a partir de um conceito, de uma situação causal, que é o pecado, que é o rompimento com a lei. Eu sou cheio disso o tempo todo. Não sou eu que faço. Mas tem alguma coisa que em mim é provocado, que me gera desejo e que me nutre de pecado. Existe algo alheio a desejos meus, inerentes ao conceito de lei. Como você lê na placa, não pise na grama, talvez você deseje pisar. Até então, antes da placa, não teria nada. Se a placa não estivesse ali, não teria desejo. Lembro de uma pegadinha do Silvio Santos da década de 90, que era uma caixa escrito: não coloque o rosto aqui, um buraco. A pessoa enfiava o rosto uma portada na cara, sabe? Avisou para não botar o rosto ali. Mas só de dizer que não pode, nutriu aquele indivíduo de um tesão por enfiar caras em buracos, que o indivíduo não resistiu. Ele não resistiu. Eu não sei se você resistiria, mas era uma caixa com buraco, cara, enfia, não bote o rosto e toma uma tortada na cara. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse mal eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu. Não sou eu. Mas é o desejo, é o pecado que milita contra uma lei e isso habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Então tudo aquilo que eu faço, toda a minha produção já vem contaminada por esse mal que habita em mim. Nada em mim é puro. Até o bem que eu faço é por vaidade, por vezes. Porque já não sou eu, já não é o meu desejo, mas é o que milita em mim, é aquilo que batalha em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque segundo o homem interior, ou seja, pelo lado de dentro, sabe quando a gente diz, não, mas fulano por dentro é bom, sabe? Que Paulo está dizendo que pelo lado de dentro, por fora, está tudo contaminado pelo pecado. Por fora, está tudo mexido pelo pecado. Mas segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus.
Mas eu olho para as minhas mãos, eu olho para os meus membros, eu olho para as minhas ações, eu vejo uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo dá aquela e diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo que eu tento de bom é corrompido pelo pecado. Cada ação minha é movida pelo pecado. A minha bondade, ela é desvirtuada pela loucura que eu tenho de fazer isso por vaidade. Tudo que está em mim já não presta. A conclusão é essa. Miserável homem que eu sou. Quem que vai me livrar do corpo desta morte? Aqui ele começa a falar, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas nas minhas ações eu sirvo a lei do pecado. Paulo termina dizendo, simples assim, o que eu vou dizer, entendo do melhor jeito. Estou fudido. Não sei mais o que eu faço. Eu quero fazer o bem e não consigo. Eu quero ser bondoso e não consigo. E até a bondade que habita em mim vem desvirtuado pelo pecado, vem querendo aparecer. Não é algo que eu faço porque eu sou bom, é algo que eu faço porque eu quero parecer bom aos outros. Então, Paulo, se a gente terminasse aqui, se o nosso estudo terminasse aqui, a gente já tem aqui motivo para o apóstolo Paulo talvez iniciar os seus tratamentos com remédios controlados para um processo de depressão profunda, porque ele encontrou uma situação a qual ele deseja o bem, mas algo que opera nele alheio a ele, que segundo o entendimento dele é o pecado que vem a partir da lei, impede ele de conseguir fazer qualquer coisa sem que esteja como uma caraca na existência dele, o pecado. Só que graças a Deus a gente passa de Romanos 7 para Romanos 8. Graças a Deus. Porque começa ele dizendo: bom, apesar de tudo isso que eu sou do pecado, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que pararam de viver segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Então, por mais que eu tenha todos esses defeitos, por mais que tudo que opera em mim é o pecado, por mais que a lei se aproveitou daquilo que eu sei para me colocar em condenação, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo, que decidiram não viver por desejo, que não viver por vontade, debaixo do signo do pecado, mas debaixo do signo da cruz. Vivem segundo aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você pensa em lei, você está imaginando o quê? Mas o que Paulo estava dizendo era dos escritos, das ordenanças, a lei de Jesus, uma lei espiritual, uma lei que até então não era a Bíblia, porque o verbo não se faz Bíblia, o verbo se faz carne e habita no meio de nós. A Bíblia é uma consequência de um fenômeno absurdo, de um acordo entre a espiritualidade e a humanidade, para que houvesse redenção do pecado. Então a lei é superada, a lei ela é transpassada, a lei ela entra em obsolescência no momento em que Cristo habita no meio da humanidade. E isso não é por um decreto que acontece a partir do nascimento, mas é por um decreto eterno que acontece antes da fundação do mundo. Antes que houvesse pecado, se manifestou a graça de Deus no meio da humanidade, dizendo que ela não morreria para sempre em seus pecados,
porque o Filho de Deus habitaria no meio de nós, e a partir dele, da sua vinda, do seu amor, da sua caminhada, do seu exemplo, da sua forma de viver, seria estabelecida uma outra lei. E que mesmo aqueles que morreram debaixo de uma lei cruel, debaixo de uma lei punitiva, teriam, diante da eternidade, daquilo que foi decretado antes da fundação do mundo, a oportunidade que o teólogo do Novo Testamento, que formata os textos, vai fazer com que Jesus, segundo o seu relato, vá pregar para espíritos em prisões que morreram num período ainda que não se tinha a lei. O cara precisa consertar o problema teológico que tem aqui. Era mais fácil dizer que Deus tinha perdoado todo mundo, né? Em Cristo Jesus. Mas tinha uma falha teológica ali, tinha um espaço em que se ainda não tinha lei. Então vamos lá, aqueles que não têm lei, vamos lá que eu vou resolver esse problema. Estou aguardando num setor do inferno aqui. Tem uma salinha VIP para o pessoal que ainda não tinha lei de Moisés, pô, antes de Moisés. É período do dilúvio, é Noé, é Tubal-Caim, é Sete, esses caras todos estão na salinha VIP do inferno, tomando café de cápsula, sabe? Tomando café de cápsula na salinha do inferno. Tinha lei, pô. Aí o que, que o cara do Novo Testamento vai fazer? Fala, não, a gente não pode botar esses caras no inferno, não, que vai dar merda. Vai fazer o seguinte: vamos pegar esse cara, vamos botar Jesus indo. Aí tu tem toda aquela coisa que fizeram música e os cacetes, né? De Jesus indo lá e pegando a chave do. Gente, pelo amor de Deus, então precisam consertar um processo teológico, uma falha teológica. Que o indivíduo, escritor do texto, acha uma falha teológica. Tudo bem, então depois que a gente tem a lei, entra o pecado, e aí o pecado, né, de alguma forma, traz a morte, e essas pessoas vão para a condenação. No Velho Testamento, um povo vai para o colo de Abraão, né? E outro povo vai morrer para sempre. Vai ser enterrado, né? Como nos escritos de Jesus falando lá do rico e Lázaro, né? Um é enterrado e o outro vai para o colo de Abraão. Basicamente isso. Mas a gente precisa resolver, porque tem um povo que morreu antes da lei. O que que vai fazer? Vamos lá botar Jesus para resolver esse problema. Aí enfiam Jesus lá no inferno, e pega a chave da mão do diabo e fala: Diabo, me dá a chave da tua casa. O diabo falou: Rapaz, que merda. Tô aqui quieto. Você é alguém da MST. Você faz trabalho com invasão, pô. Você trabalha com invasão. Você veio tomar minha casa. Esse dia eu tô conversando, vendo as coroas aqui do lado falando: Ó, o Lula já permitiu, hein? Casa que tem 3 quartos, 1 quarto você vai ter que ceder para quem. E a coroa, nossa, eu nunca fiz nada pro Lula, por que que o Lula vai fazer isso? Né? O Lula pegando os quartos da casa das coroas aqui perto de casa. Mas é isso. Precisavam resolver um problema teológico. Deus não podia simplesmente perdoar, né? Porque aqueles que estão segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, o que que ela faz? É morte. Mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Por conta da inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade. Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não vão conseguir agradar a Deus. E está na carne não é ser carnívoro, não, gente. Está na carne é um cara que deseja uma mulher que deseja. Porque vocês foram ensinados errado pra caceta. Ninguém ensinou nada para vocês, às vezes. Tudo que ensinou tá zoado. Sabe? Porque ele vai continuar. Vós, porém, que vocês não estão sujeitos à carne, mas se vocês estão sujeitos ao Espírito. Se é que o Espírito, né, de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, não está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vocês, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo também vai vivificar vocês, vão vivificar os seus corpos mortais, pelo seu Espírito que está em vós. Não, está dizendo, pô, o cara ressuscitou dos mortos Jesus, você acha que não vai ressuscitar vocês? Que era a promessa que se tinha para um fariseu como Paulo, né? A ressurreição dos mortos. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Porque se a gente vive segundo a carne, a gente vai morrer. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras do corpo, vocês vão viver.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Por que vocês não receberam o espírito de escravidão? Para que vocês vivessem outra vez com medo. Mas vocês receberam um espírito de adoção, adoção de filhos. E um espírito que clama como uma criança grita papai. Um espírito que precisa de acolhimento, de cuidado. E o próprio Espírito testifica com o vosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que Ele, né, com Ele a gente vai padecer, a gente também vai ser glorificado com Ele. Porque para mim, eu tenho certeza que as aflições, que as loucuras, que os corres desse tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque é uma ardente expectação da criatura, dos humanos, da humanidade, esperando a manifestação de quem? De vocês, dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou, do pecado, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a gente sabe que toda a criação geme, chora, treme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. A gente também está gemendo. A gente está gemendo de nós mesmos. A gente liga o Jornal Nacional, a gente não aguenta mais ver tanto bombardeio na faixa de Gaza. A gente não aguenta mais. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. A gente não aguenta ligar o Fantástico no domingo e ver um jovem que foi morto pela polícia, mesmo a polícia com câmera corporal, dando um tiro no jovem que estava cometendo uma infração de trânsito, andando sem placa e com a motocicleta sem documento. Eles deram um tiro no jovem. E aí você diz, podia ser meu filho. Não, eles são os seus filhos. Eles são seus. A criação geme. E a criação está com dores de parto. E nós gememos, nós choramos. E choramos pela esperança de adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, não viver mais com o coração culpado. Porque mesmo que a gente tenha, de alguma forma, em nós habitando o pecado e os desejos, nós sabemos quem que nos amou. Nós sabemos em que mãos nós estamos, porque em esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém, se ela já vê, como que vai esperar? Mas se esperamos aquilo que não vemos, a gente espera com paciência. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabemos o que havemos de pedir, e a gente acaba não pedindo como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com esses gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o nosso coração conhece a nossa intenção e conhece a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos escolhidos. E sabemos que todas as coisas, no final das contas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até mesmo a dor, até mesmo o pecado. Santo Agostinho tinha uma concepção interessante, né, que era a concepção de pecado feliz, né? Que é a ideia de que, às vezes, a vida do indivíduo estava tão merda, tão merda, tão merda, ele se metia numa enrascada, né, num pecado desses absurdos, e vivia naquele pecado feliz para poder desviar da condição atual de vida dele. Então, o pecado, que é algo terrível, né, de alguma forma gerava esperança, porque a vida do indivíduo estava tão merda que o pecado era a única esperança do indivíduo. E aí Agostinho chama ele de pecado feliz, porque traz
a ideia de redenção, porque uma vez que a gente peca, a gente fica carente dessa graça. Então, tudo que a gente precisa para poder experimentar da graça, tecnicamente é o pecado, tá? Eu não estou tratando isso de uma forma descuidada, não. É o texto, né? Tudo que a gente precisa para ser resgatado do pecado é estar em pecado, né? Basicamente é isso, ok? Então, a transgressão não é um problema para Deus. Não, de maneira alguma. Quem impede um transgressor de chegar até a Deus, esse é o grande problema para Deus. Porque a transgressão está resolvida. Uma vez que só quem alcança a graça é quem transgride. Porque aqueles que ele antes conheceu, também os separou para serem conformes conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aquele que ele separou, que ele predestinou, em outras traduções, este também ele chama. E aqueles que ele chama, ele justifica, ele traz a justiça. E aqueles que ele justifica, este, de alguma forma, ele também glorifica. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus está com a gente, quem que vai ser contra a gente? Se Deus é por nós, vai ser contra nós. Aquele que não preservou o seu próprio filho, antes entrega o próprio filho por todos nós, como que não nos dará também com ele todas as coisas? Quem que vai tentar ficar acusando, enchendo o saco dos escolhidos de Deus, colocando eles debaixo de culpa, colocando eles debaixo de pecado, colocando eles debaixo de ordenanças impossíveis? Quem que vai ficar fazendo isso? Quem fizer isso, segundo o apóstolo Paulo, está entrando numa briga com Deus, porque é Deus quem os justifica. Então, se alguém entra e começa a acusar aqueles a quem Deus justifica, aquele indivíduo compra uma briga com Deus, cara, traz juízo para debaixo de si. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar? Que indivíduo tem esse poder? Que situação consegue fazer isso? Será que a tribulação? Viver uma vida atribulada? Viver uma vida bagunçada, viver uma vida em tormento, viver uma vida agitada, vivendo sendo lançado de um lado para o outro sem saber para onde ir? Será que é angústia? Eu não consigo mais ter felicidade em nada, eu não consigo encontrar propósito na minha vida, eu vivo uma vida debaixo de todo tipo de tristeza, toda sorte de tristeza, me lembra daquilo que eu sou pequeno, que eu não dou conta o tempo todo. Eu não tenho emprego, eu não tenho alguém com quem eu possa contar, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu vivo o tempo todo dependendo do cuidado de um e de outro, eu vivo debaixo da tutela de pessoas em que eu não consigo me anistiar de jeito nenhum, porque dependo de todas as formas, eu vivo debaixo de uma concepção de mim mesmo muito abaixo daquilo que eu sou, e eu sei que eu consigo, mas ao mesmo tempo eu não consigo nada daquilo que eu tento. Será que é a perseguição? De alguma forma, parece que o mundo conspira contra mim, que todas as coisas estão dando errado, e que até quando tem alguma coisa dando certo, eu já fico contando, esperando para onde que vai cair o telhado na minha cabeça, porque tem coisas dando certo em sequência, provavelmente alguma coisa vai ter que dar errado, porque de alguma forma eu sou um perseguido. Eu sou um perseguido. Será que é fome? E é fome em várias perspectivas. As fomes que a gente tem daquilo que é biológico, as fomes espirituais que abrem buracos nos nossos peitos e que a gente não sabe o tamanho, a dimensão daquilo que nos falta, a gente só sente que falta alguma coisa que não tem tamanho que supra aquilo. Será que é a nudez? E não necessariamente de gente que não tem o que vestir, mas as pessoas que se sentem envergonhadas e como nuas diante de outras?
diante da família, diante das pessoas? Será que são os perigos, aquilo que me ronda, os meus medos, as minhas síndromes do pânico? Eu não consigo mais ir para a rua, acho que alguma coisa vai acontecer. No meu trabalho, eu acho que estão conspirando. Na minha casa, eu acho que está todo mundo contra mim. Será que a espada, as violências, os ataques, uma esposa, um marido com a língua afiada, pessoas que me ferem com as palavras? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhinhas, indo para o matador. Mas em todas essas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, na iminência de morte, nós somos mais que vencedores. Não pela gente, não pelas nossas ações, não pelos nossos merecimentos, não por aquilo que a gente contribui, mas por Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Porque eu tô certo que nem a morte, nem o caixão, nem a decisão final, nem o veredito da existência, nem a vida, que é o que floresce, nem as espiritualidades, os anjos, os seres espirituais, nem os principados, as hierarquias, os poderes que agem diante das nações, nem as potestades, os exercícios de autoridade, aqueles que podem mandar, nem o que vai vir no presente, a partir de agora, nem aquilo que vai vir do futuro, de onde eu não tenho nem conhecimento, nem a distância entre o céu e o chão, ou entre o chão e o céu, nem nenhuma profundidade de coisas que tenham debaixo da terra, nem nenhuma criatura daquelas que a gente conhece, daquelas que a gente não conhece, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só até aqui. Amém, meus irmãos? Agora a gente consegue compreender um pouco melhor sobre Romanos e do que o apóstolo Paulo está trazendo. O que ele está fazendo é aquilo que a gente deveria fazer como exercício para a igreja todos os dias. Dizer que ela está debaixo de uma graça inviolável. Uma graça que nada daquilo que eu faça deliberadamente poderia me afastar do amor de Deus. Nada. Não tem uma postura minha debaixo do sol que me afasta do amor de Deus. E que mesmo que eu me sinta amarrado ao pecado pela prática daquilo que eu não aprovo, mas daquilo que eu sou por conta do pecado, há uma justiça em Cristo que me faz possível diante de Deus e me torna agraciado pelo amor do perdão e da redenção. Então não há nada nesse mundo. E aí ele vai dizer que nós vamos ter as tribulações, que nós vamos ter as ameaças, que nós vamos ter os escrutínios, a gente vai ter os olhos, a gente vai ter os olhares, a gente vai ter tudo aquilo que um indivíduo, né, diante das suas fragilidades, pode ter, as angústias, os perigos, mas nenhuma dessa condição vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é nada mesmo. E isso não é para que dê para vocês uma segurança tola de que a maior parte dos evangélicos fazem isso, tentar, então eu posso fazer o que eu quiser. Pode, porque você sempre pôde. Pode. Convém para alguém agraciado não perdoar? Convém para alguém agraciado não alimentar quem tem fome?
Convém para alguém agraciado que recebeu o perdão escolher qual é o irmão que vale a pena de alguma forma dialogar? Convém para um agraciado não acolher aquele que chora? Convém para aquele que clama para o Espírito, papai, não ser paterno ou materno com quem é órfão? Convém? Será que convém? Convém para quem é agraciado colocar culpa? Convém para quem é agraciado trazer mais juízo? Convém para quem é agraciado piorar o dia? Convém para quem é agraciado não suportar aquele que está em processo de luto, dores, depressões? Convém? Será que convém? Essa é a pergunta. A pergunta não é se Deus pode perdoar. A pergunta é se você pode perdoar, porque Deus já estabeleceu o perdão em Cristo Jesus. A pergunta não é se Deus ama aquela pessoa. A pergunta é se você ama aquela pessoa, porque Deus já perdoou ela em Cristo Jesus. A pergunta não é se você acha que Deus vai sustentar aquele que tem fome, mas se você tem capacidade de fazer isso, porque Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. Aquilo que eternamente nos colocaria em apuros, Deus já fez. Está resolvido, e segundo o texto, a palavra é tetelestai, está consumado. Agora, e você? A pergunta é sempre essa. E você? Qual é o teu olhar? Qual é a tua forma de encarar a humanidade? Porque é fácil quando a gente está falando dos nossos pares. Difícil a gente estar falando desse monte de gente que a gente está o tempo todo passando cerol. E vivem debaixo. Ah, mas vivem em hipocrisia. Meu irmão, não importa como que o indivíduo viva, como que você vive. Não adianta você criticar o Silas Malafaia pelo Rolex dele. Como que você vive? Não adianta criticar o Valadão porque ele quer ter um banco agora da igreja. Como que você vive? Como que você trata o seu pai? Como que você trata os seus vizinhos? Como que você trata a sua mãe? Não importa o que o indivíduo fale lá do David Leonardo. Eu quero saber como que ele encara o indivíduo que precisa de graça. Porque parece que a graça virou uma ferramenta para eu lidar com os meus pares. E a graça, segundo o texto, é para o pecador. Ou, se eu pudesse traduzir em outras palavras de maneira mais poética, eu tenho certeza que Carlos Drummond de Andrade diria isso, como que a graça lida com o fudido. Porque se você vê um indivíduo que você o reprova moralmente, aquele indivíduo, naquele momento, pode estar experimentando da graça. Porque para que a gente possa experimentar da graça, a gente precisa o quê? Decair da nossa condição de santos e entrar na condição daquilo que somos, pecadores. A gente precisa de transgressão. Então, quando alguém está transgredindo, este pode estar experimentando a graça. Vale para mim, vale para você e vale para quem você critica. A dureza é essa, que o mundo não é do jeito que você quer. A dureza é essa, que você pudesse salvar os pares. A dureza é que nós temos que conviver com aqueles que nos são tão diferentes. Essa semana, conversando com uma mulher, e ela começou o discurso que ela estava, a demanda dela, dizendo que terminou o primeiro casamento porque ela tinha uma vida sexual ruim. E eu não tenho problema com nenhum dizer. Eu falei, cara, se isso para você é importante, é justo que você escolha qual seja o seu melhor caminho, né? Obviamente, dizendo que existem outros fatores que eu avalio dentro dessa condição, mas eu não posso nunca, né, dizer que o indivíduo
fez uma má escolha a partir de que a vida somente ele tem que conviver com ele e ele tem que conviver com o outro. Ele precisa escolher o que é melhor para que ele possa ter uma vida boa. Se eu fosse fazer essa escolha, eu faria dentro de outras perspectivas, mas o outro indivíduo é um universo completo. E eu entendi, eu falei, poxa, que pena, né? Mas ela, pastor, mas tem mais uma coisa. Aí eu falei, tá, conte. Ela, não, porque enquanto estava muito insatisfeita, procurei, comecei a ter sonhos com o meu colega de trabalho. Eu falei, eita, meu Jesus. E como eu estou há algum tempo nessa caminhada, né? Eu falei, aí quando começa nisso, a mente produziu, o corpo vai executar a qualquer momento, mas também não dei continuidade ao assunto, só deixei ela mandando os textos, ela digitava assim durante uns 15 minutos. E eu fui fazer minhas coisas da vida e falei assim, bom, fiquei igual o Léo Dias querendo saber a fofoca completa naquele momento, né? E ainda continuava a digitação. E aí ela falou assim, e aí aconteceu que eu tive um relacionamento paralelo com um colega de trabalho, esse que eu tinha sonhado. Ele tinha uma família, eu também tinha minha família, mas eu me senti assim muito mal com essa situação, muito mal com tudo que aconteceu. E aí resolvi contar pro meu ex-marido, que disse que estava tudo bem, que ele perdoava, que estava tudo certo. A gente podia continuar o casamento e que ele perdoaria. Só que eu comecei a não me perdoar. E ao mesmo tempo a querer viver essa coisa que eu estava sentindo pelo outro indivíduo, que me dava aquilo que eu achava que era necessário. E eu falei, nossa, caraca, que intenso, né? Que Deus abençoe. E aí ela continuou, mas não acaba por aí, né? E o cara tinha uma outra família. Aí o indivíduo também terminou lá o relacionamento com a outra família dele, então ficou duas famílias desgraçadamente lascadas e foram conviver juntos. E aí ela disse, e ele se mostrou um homem muito violento e ciumento, tóxico e agressivo. E aí não tivemos como condições. Ele me entregava tudo aquilo que eu queria, que eu imaginava que queria, mas ele era um homem agressivo, alguém que me maltratava. Eu falei, entendo, entendo. E aí eu não pude continuar, mesmo que ele me entregasse o que eu mais queria. Eu tinha uma vida sexual melhor, mas eu tinha uma vida péssima no relacionamento com ele, era tóxico. Eu aprendi o que é ciúme com ele. Hoje eu não consigo ter relações duradouras, porque eu aprendi que debaixo de uma relação tóxica. Eu aprendi debaixo de um homem tóxico. Foram 7 meses da minha vida que destruíram o meu emocional. Eu tenho que tomar remédio até hoje. E eu falei assim, bom, olha que loucura, né? O que ela mais queria estava ali, naquela relação. E ao mesmo tempo que o que ela mais queria estava naquela relação, o que mais fritou a mente dela também. Porque a gente é assim. Ser humano é desse jeito. E eu falei, e aí? Ela, fiquei extremamente arrependida por ter trocado o meu marido, que literalmente não tinha uma vida sexual ativa, mas eu tinha cuidado, companheirismo. Agora, ter que conviver com isso, meus irmãos, isso a gente chama de culpa. Não é pisar no rabo do gato sem querer, do cachorro, ficar, ai meu Deus, tadinho. Isso é a culpa. Uma relação estável, de cuidado, de afeto, de carinho, e que tinha a falta de alguma coisa. Trocada por uma relação quente, sexual, apimentada, mas que entregava o custo da sanidade mental. A gente está fazendo essas trocas o tempo todo. O tempo todo. Não é exatamente essa.
Mas a gente está trocando coisas. E coisas que nos deixam culpados o tempo todo. E ela vive culpada. E eu perguntei, a pergunta que eu fiz que fez a moça desmoronar, e aí a situação ficou muito difícil, que ela não conseguia mais escrever. Eu falei, tá, mas e você já se perdoou por isso? Por aquilo que você se sente culpado de ter feito? Você conseguiu já se perdoar? Você perdoou aquela mulher que tomou aquela decisão errada? Que você considera errada? Você conseguiu perdoar ela? Quando você olha para ela, para aquela pessoa do passado, que tinha todas essas coisas, que tinha um equilíbrio emocional melhor, mas que por um motivo escolheu mal, você perdoa aquela pessoa lá atrás. Porque às vezes também temos o costume de manifestar a graça com o outro sem manifestar a graça com a gente. É a mesma que vale pra gente. E aí a gente se massacra uma existência inteira, justamente porque a gente não consegue se perdoar. A gente não consegue mais se olhar com cuidado. E eu fiquei muito pensativo, né? Na vida que essa moça pode ter vivido e nas tristezas, né? Falei, eu vou orar por você, minha irmã. Mandei uma oração por ela e junto com ela. Mas o que mais me preocupa são essas decisões que a gente tem, que fazem um sentido danado na hora, mas corrompem e levam tudo. E aí a gente vai precisar se refazer a partir de uma decisão que a gente tomou. A gente vai precisar se reconstruir. A gente vai se olhar no espelho e conhecer uma outra pessoa. Porque uma coisa é quando a gente está tendo que perdoar os outros. Outra coisa é quando a gente tem que se perdoar. Uma coisa é quando a gente olha o pecado dos outros. Outra hora é quando a gente olha o nosso próprio pecado no espelho. Uma coisa é quando a gente vê a mudança na vida dos outros. Outra coisa é quando a nossa vida fica de cabeça para baixo por conta de uma escolha que a gente fez. Para todas essas coisas, para todos esses desastres, para todas essas histórias de Manuel Carlos, para tudo isso, existe uma graça equivalente a essa dor. Para cada pecado, uma graça em dimensões diferentes. Para cada culpa, um perdão que acolhe e devolve o indivíduo para a vida. Porque graça é isso. É te devolver para a vida sem culpa. Porque a culpa é um estado de alienação à graça. Então, o contrário de graça não é uma desgraça. O contrário de graça é culpa. E com culpa ninguém consegue viver. A gente precisa reformular algumas coisas. Paulo está nos ensinando algumas coisas. Paulo está nos ensinando sobre esse pecado que nos habita, esse desejo que nos habita. E talvez hoje você esteja nessas encruzilhadas. Talvez não na mesma encruzilhada que essa moça esteve, exatamente debaixo da mesma temática, mas você está tendo a sua própria encruzilhada, em que você está tendo a oportunidade de decidir entre o que é bom e o que vai fazer mal. O que vai fazer mal tem a aparência daquilo que é bom por vezes, porque a gente só conhece o começo, nós somos seres finitos, nós somos seres do tempo. A gente olha aquele pudim enorme, brilhoso, com aquela cauda, a gente não sabe o tamanho da caganeira depois, não sabe. A gente só vê o pudim. A gente não sabe como que aquilo vai se desenvolver. A gente não sabe quanto que aquilo vai produzir. A gente vê um pedacinho. E como seres parciais, a gente sabe apenas o próximo passo, minimamente por conta da decisão que nós tomamos no agora. Mas o como que aquilo se desenvolve, vira um tissuru depois, vira um origami depois, não dá para saber. Por isso, meu querido, tenha paciência. Em primeiro lugar, com você. Tenha graça com você. Pratique o perdão com você. Lembre da situação que te colocou na pior enrascada e que talvez até hoje você carregue
os fragmentos dessa dor na tua existência, no teu tratar com o próximo. Vá lá e levante aquele cara, aquela mulher, coloque de pé e diga que você está debaixo da graça de Deus. Ressignificar essa caminhada. Vai lá, pega aquela pessoa afetada pela dor do pecado, pela dor do erro. Vai lá e pega aquela pessoa e levante e diga que esteja debaixo da vontade e da graça de Deus. É isso que você precisa. Ressignificar esses caminhos. É levantar aquele ser caído, culpado, desgraçadamente desmotivado pela dor do erro e dizer que ele está debaixo da graça de Deus. E assim como você fez com você, agora você pode fazer com os outros. Ao invés de trazer o juízo, a justiça do pecado, que é a morte, traga os frutos do Espírito, que é vida, vida em abundância, vida que gera vida. É só desse jeito que, segundo o apóstolo Paulo, a partir do olhar dos cultos romanos, a partir do olhar da idolatria, do conhecimento, da morte, do sangue, da perversidade, consegue, de alguma forma, resgatar esses indivíduos para um reino de luz, para o reino do Espírito. E se você tomou decisões equivocadas, se você fez escolhas toscas que afetam a tua vida e a tua existência até hoje, saiba que há uma graça do tamanho do teu pecado e não há nada debaixo dessa terra que possa te manter prisioneiro do pecado diante da graça que, de alguma forma, Papai do céu, pela sua vontade, no caso que a Bíblia diz, a sua boa vontade, derramou sobre nós. É isso que a gente precisa pensar. Para que a gente possa dar um basta na culpa, sabe? Para que a gente possa encerrar os ciclos de culpa que você tenha vivido até hoje. Culpa por um relacionamento que você não teve culpa, culpa pelos erros que você e de decisões que você tomou, culpa porque decidiu bem, mas feriu alguém, culpa porque decidiu mal e feriu alguém, culpa que se carrega pela dor que se provocou a alguém, culpa que se carrega pelas consequências da dor que vive nesse momento. Para cada uma dessas culpas, existe uma graça equivalente. E essa deve ser a nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Abrirei espaço para que vocês possam falar, perguntar sobre a temática e depois nós vamos, obviamente, orar. Amém? Wallace, meu querido, fale. Boa noite a todos, todas e todos. Parabéns por uma linda pregação. É um assunto bem delicado, né? Pecado. Engraçado que, dentre as religiões abraâmicas, o cristianismo é o único que tem o negócio do pecado original, o pecado hereditário, que cada um a gente herda de Adão e Eva. Então, assim, como eu tenho TDAH, sei lá, eu tomo as piores decisões possíveis, sabe? Eu tento fazer a coisa certa, mas por impulso eu sempre faço besteira e tal. E, enfim, e aí, infelizmente eu acabo magoando as pessoas que eu tenho maior estima, sabe? Mas não porque eu quero, mas por impulso mesmo, por algum tipo de instinto. É, Antes de mais nada, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. John, que lei é essa que fala da Bíblia, no qual essa lei condena, porém o Evangelho liberta e salva? A lei Microfone, era a lei, João. desculpa, a lei era a lei dos judeus, era a Bíblia que eles tinham.
O que Paulo está dizendo é que a Bíblia ela perde o poder diante de Jesus, que a Bíblia ela é inferior a Jesus, que a lei que a Bíblia do seu tempo causava de poder de decisão de morte era uma lei que entrou em obsolescência, porque uma lei maior a superou, que é a graça. Então, o que Paulo está dizendo é o básico do básico do básico daquilo que a gente deveria ter na escolinha bíblica dominical. É que a Bíblia perde para Jesus. Que a graça de Deus, de alguma forma, se manifesta na gente em que Jesus Cristo de Nazaré, ele declarou a invalidade, a falta de poder do pecado que vem pela observação da lei ou pela ciência da lei diante da graça. Esse é o resumo, que a lei perde para a graça. Nosso amigo Wallace deve ter caído. Quem Tô de volta, tiver... tô de volta. É Voltou, meu meu celular irmão? aqui. Então, meu irmão, era isso, que a Bíblia perde para Jesus. E o poder que a Bíblia tem é limitado, entrou em obsolescência diante da graça, que uma nova lei foi instaurada. É uma lei que não está olhando observação de cumprimento de coisas, mas uma lei que nos supre a nossa carência de perdão. É basicamente isso. Jesus é a verdadeira palavra de Deus e não a Bíblia. É basicamente isso, irmão. Obrigado, John. Tamo junto. Mais alguém, querido, que gostaria de falar sobre o nosso assunto? Eu só queria agradecer e ficar digerindo tudo isso que você falou, porque a vida, né, a gente vive se culpando por tudo que a gente faz. A gente às vezes nasce dentro de uma família que nos faz sentir culpada por estar viva. A gente sofre na vida maldades e pessoas que nos desejam mal e nós acabamos desejando também na hora da ira, da raiva, tomamos decisões intempestivas, outras racionais. Como você falou, toda escolha são dois, né, são dois caminhos, você acaba magoando sem querer, mas magoa e se sente culpado. Quando você é mãe, você também se sente culpado a vida inteira, porque você não sabe se todas as suas atitudes estão sendo corretas, se você foi um trator, se você está fazendo correto. Enfim, a culpa acho que habita o ser humano, né? Desde que a gente está aqui, nessa terra e a gente vive, a culpa ela é sempre presente. Quando a gente se preocupa e tenta fazer o correto, as nossas paixões carnais, né, as escolhas erradas, e a gente paga esse preço de dentro da gente, né? Mas isso é muito importante que você falou. A gente nunca esquecer que apesar disso tudo, a gente tem a graça de Deus, o amor de Jesus, e que isso é um bálsamo, porque nós somos seres humanos. E isso não nos dá, eu acho que também, como você disse, a, a desculpa de a gente fazer tudo de qualquer forma, porque a gente tem a graça de Deus. Já é leviano. Mas quando você tenta viver uma vida dentro do normal, de ser um ser humano normal, e tem as culpas por tudo que a gente vive, ter essa consciência da graça de Deus é muito importante, alivia muito.
a gente se sente abraçado. Obrigada por isso, João. Obrigada pela essa palavra, muito importante. Obrigado, irmã. Mais alguém que queira falar? Fábio levantou que saiu. Rafael levantou a mão. Fala, John. Paz, meu irmão. Tudo certo aí, beleza? Graças a Deus. Melhor que a Maria. Te agradecer, cara, por essa palavra aí, tá? Eu preciso assistir de novo essa aula. Porque, na verdade, eu percebo do lado de cá, né, que essa questão da culpa, né, e do que advém da culpa é o que acaba, infelizmente, sendo os pilares aí, né, de todo o sistema religioso. É o que manipula, né? É o que sustenta tudo isso. Se você tirar isso, você acaba desmontando o circo, né? Aquela pilastra principal lá que acaba movimentando todo esse sistema aí. E a minha dúvida, eu acabei não conseguindo acompanhar o texto, não. Eu estava ouvindo, né? Na academia, cheguei agora. Agora, Paulo ali, a minha dúvida é se naquele momento que ele fala sobre a questão de você superar, né, de você... ali, em algum momento, ele estava falando sobre a transcendência no sentido do porvir, no sentido do pós-morte, como se fosse, de repente, a grande esperança, né? Seria alguma coisa nesse sentido? A esperança é para a vida, meu irmão. Sabe? Para a vida. Até porque esse conceito de morte, né, dentro desse ambiente grego, ele tem uma dimensão muito, muito diferente do que a gente tem aqui. Sim. Mas essa esperança é para viver melhor, sabe, Rafael? Sim, sabe, sim. graça para uma vida melhor. Graça não é para morrer bem, para no final da vida, de alguma forma, não, a graça é para viver melhor, sabe? O perdão é para eu viver melhor. Perfeito. Eu não me amarrar a nenhuma outra condição que não seja, de fato, a da graça, é para que eu viva uma condição melhor. Então, tudo é para a vida, sabe, Rafael? Eu acho que desde de Jesus, cara, é para que a gente tenha vida, sabe? E se você for pegar no Velho Testamento, quando os caras mandam mandamentos, eles dizem para que vocês tenham uma vida mais longa, vocês cumpram isso para vocês viverem mais. Apresento para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. É tudo para viver, mano, sabe? Sim, sim. Essa ideia de pós-morte, de tudo isso, aí para o judeu estava muito bem resolvido, e para o grego e para o romano também. Então, tudo que o apóstolo Paulo está dizendo é para que a gente possa viver melhor, para que a culpa não sobrecarregue o nosso coração, para que a gente possa projetar uma caminhada de luz e de verdade, e sem culpa na existência, com luz e com verdade, andando na luz e com verdade, então a gente vive sem culpa. Então, isso é tudo para a vida. Ok, perfeito. Agora, quando você comentou sobre a questão das leis, né, Uhum. que acaba balizando a nossa, pelo menos a nossa horizontalidade aqui, né, as regras. Você acha que essa questão das leis, elas acabam, de uma certa forma, sendo, quando você compara com a totalidade do que Paulo estava passando, né? Você acha que, de uma certa forma, as leis e tudo isso são inúteis? Ou qual seria essa utilidade quando você compara com essa A lei questão? é boa enquanto ela faz bem, Rafael. Agora, é igual a igreja. Igreja é boa enquanto ela faz bem. Igreja é ruim depois que faz mal. Então, o que estava acontecendo é que a lei ganhou uma dimensão para não só estruturar uma sociedade, em classificar indivíduos, né? E aí a gente vê Jesus contando a história de que viu dois segmentos da sociedade fazendo uma oração, né? E ele Sim. diz que viu um religioso de uma classe religiosa
e viu um publicano. E ambos estavam fazendo uma oração a Deus, estavam conversando com Deus. Mas um estava, de alguma forma, com o coração judicializado, dizendo: não sou como esse cara aqui do lado, esse indivíduo aqui, esse merda. E o outro estava socando o peito, falando: Senhor, não tenho nem dignidade para chegar diante do Senhor com essa oração. Sou um inútil. E aí Jesus pergunta: quem que saiu justificado disso? Então, quando a lei, de alguma forma, estabelece critérios que dividem a sociedade em estamentos, em graus de importância, né, a gente começa a ter um processo de corrupção. E aí, nesse caso, né, cara, a lei, ela perde o poder de tornar a vida de um indivíduo melhor, porque a lei é para melhorar a vida, né? A lei não deveria ter uma outra função, Rafael. O que a gente tem hoje é a lei como objeto regulatório, né? E não como Sim. objeto de vida, né? E aí ferrou, cara. Porque eu começo a criar uma sociedade em que... Eu vou dar um exemplo para você de algo que não está nem na Bíblia, tá? Está num livro chamado Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer e vai tratar de que, na verdade, o que a gente tem é uma justiça que defende o direito da propriedade privada. A polícia, ela defende o quê? Ela defende a propriedade privada. Se alguém assaltar uma loja, o Estado vai defender a loja desse indivíduo. Se alguém Sim. assaltar um banco, a polícia militar vai ser acionada para proteção do quê? Da propriedade privada, né? Agora, o indivíduo, dentro do ambiente de floresta, dentro do ambiente da sua plantação, da sua roça, que tem a sua terra invadida, que tem o seu ambiente depredado, que tem a sua casa roubada, tem uma dificuldade enorme de conseguir justiça para aquilo que precisa. A lei, ela tem uma validade para poder assegurar, obviamente, né, e garantir, de alguma forma, a ordem, né, mas essa ordem garantida pelo Estado, ela é pela força, né, tendo uma proporção maior para defender o que é dos outros, do que é privado, não o que é seu. Então a lei, ela ganha uma dimensão simplesmente para poder, de alguma forma, regular um, um setor da sociedade, enquanto um outro fica desamparado. Todo mundo diz que é lei que todo mundo tem que ter direito à escola. Uhum. Será que tem? Todo mundo tem direito à moradia. Será que tem? E aí vem um órgão, né, que garante os direitos de uma minoria, né? E uma maioria fica precarizado. Então a lei no Velho Testamento era a mesma coisa. Existe uma elite religiosa que tinha todas as condições de fazer, por exemplo, os seus sacrifícios diários. E existiam pobres que violavam o sacrifício diário porque não tinham dinheiro para comprar a rolinha. Será que isso é uma lei justa? Existia uma lei que dizia que uma vez que você se separou, você dava a carta de divórcio. Existiam maridos que não davam a carta de divórcio e repudiavam a mulher. E a mulher não podia casar novamente. Ele podia ter mais quantas mulheres ele queria. E isso foi um adendo da lei. Isso era lei, cara. A gente nem sabe se a mulher adúltera, que foi pega em adultério, de fato estava em adultério ou se ela era uma mulher repudiada. Que foi repudiada, não tinha direito de se relacionar, se relacionou porque somos humanos, e aí foi pega no ato com uma pessoa que não era, obviamente, o marido dela, que o marido dela repudiou ela, mandou ela embora de casa, entende? Então a gente precisa entender que a lei, ela assegura o direito de uma minoria. E aí o que Jesus chama é para uma consciência. Por isso que ela vem pelo Espírito. A consciência, ela não vem pelos ditames de uma lei. A consciência, ela não vem pelo aquilo que está escrito. A consciência vem por aquilo que eu sou. Se eu preciso de graça, eu vou ser um cara que vai distribuir graça, porque senão eu não sou alguém que de fato vive essa graça. Porque aquele que é agraciado não pode escolher a quem vai fazer o bem. O bem é para aquele que precisa de graça, quem está caído pelo caminho. Perfeito. É basicamente isso. Pois é, obrigado, John. Obrigado. De nada, meu irmão. De nada. Mais alguém que deseja perguntar sobre esse assunto?
Então, oremos. Oremos. Tudo bem, meu amigo Fábio? Tudo bem, tudo jóia. Vamos orar para que o Eterno cuide da gente. Não perca esse momento de oração. Confie que Deus, aquele que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, é o Deus que está te ouvindo agora, nesse momento. Ouvindo a sua dor, ouvindo a sua petição. Respira fundo, sabe? Conversa com aquele que de fato te ouve e cuida de você. Cara, tu tem vivido no cuidado. Já parou pra pensar sobre isso? Tu tem a tua casinha. Pô, tá difícil? Pode. Pode ser que não tenha a picanha que o presidente prometeu? Pode. Pode ser que você não tenha ido ao Ministério do Namoro, que ele também prometeu? Pode. Mas tu tá na tua casa, cara. Tu tá. Tu tem o que comer, tu tem aguinha na tua torneira. Você abriu a torneira agora, vai sair água. Sabe quantas pessoas no Brasil não têm direito a isso? 800 mil pessoas. Não tem água na torneira. E outros tantos milhões, acho que 4,6 milhões, não tem água. Então, assim, vamos ponderar. Talvez hoje você não tenha o carro que você quer, né? Mas você consegue se locomover, tem as perninhas, sabe? Dá para andar um pouquinho mais. Talvez você não tenha o trabalho que você gostaria, mas você tem algo que te dá a remuneração que você pode minimamente bancar a sua vida e, no pior dos mundos, a sua existência. Vamos pensar um pouquinho melhor. Ah, mas eu tenho que me contentar. Não, irmão, batalhe, batalhe, minha irmã. Lute para que as coisas possam melhorar. Mas nesse momento, vamos ser gratos a Deus. Vamos exercer a gratidão diante de Deus. Vamos pedir para que o Eterno cuide da gente e nos torne cada vez mais gratos, porque é isso que a graça faz. A graça nos torna gratos. Talvez você não tenha melhor esposo, melhor marido, mas hoje está frio aqui em Friburgo. Eu vou dormir aqui só com a minha coberta. Você tem um cobertor de orelha, cara. Tá tudo bem. O Pai do Céu vai abençoar. As coisas vão melhorar. A gente vai poder, de alguma forma, agraciar outros irmãos com o cuidado que Jesus colocou na nossa vida. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua graça nos cobre e encobre uma multidão de pecados. Obrigado por aprendermos no seu evangelho com amor, aprendermos no seu evangelho com a pacificação daqueles que foram agraciados e vivem hoje debaixo de uma vida de perdão e graça. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoinha que está aqui conosco, aqueles que não puderam terminar a reflexão. Muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado. Obrigado por cada coisa que a gente tem vivido aqui, que tem nos despertado para alguma situação na nossa vida em que a gente, às vezes, ainda não estava atento de quão graciosos e agraciados temos sido na nossa vida. Que a gente possa nos lembrar do bem que a gente faz e que a gente possa lembrar desse bem como uma ideia do resgate daquilo que o Senhor dispensou para nós com muita graça, que é só uma retribuição diante de como temos sido abençoados. Que a gente possa ter um olhar melhor, que a gente possa ser gracioso com o nosso pecado, que a gente possa se perdoar, para que a gente possa viver uma vida de amor, de paz, gerando frutos de paz a partir da nossa existência. Abençoe a tua igreja que caminha, abençoe esses que estão conosco e aqueles que a gente vai trombar pela semana. Que a gente possa viver bem esse dia e que a gente possa viver bem essa semana. É o que eu oro em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida da tua igreja hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu povo? Bom estar com vocês, tá? Vocês são brabos. Vamos ficar atentos lá no nosso grupo, vamos compartilhar, vamos trocar ideia. Tem um povo que anda mais sumido. Chama esse povinho que tá lá no grupo que anda meio sumido. Vocês são igreja com eles, cara. Vai lá, chama um, chama outro, dá um salve, para que a gente possa ter mais pessoas aqui conosco, mas para além disso, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que essa mensagem chegue até eles. Eu tenho maior alegria de estar com vocês o tempo todo, tá? Então, assim, tipo, segunda-feira para mim, exceto quando alguma merda muito bizarra acontece, quando algum demônio se levanta contra mim aqui em batalha espiritual, eu tenho maior alegria de estar aqui com vocês, de estar participando dessa troca com vocês. Então, façam isso, estejam conosco, não perca essa oportunidade, mas também convide esses irmãos que estão, às vezes, mais sumidos aqui, para que possam estar participando conosco, para que possa celebrar essa graça que a gente foi convidado para viver, tá bom? Gente, cadê Beijinho para vocês. Obrigado. Boa semana, Tamo gente. junto, beijo. o Jim? Tchau. O Jim já era. O Jim tá rebelde. Tá. Tchau, gente. Até. Boa noite. Boa noite.